Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura condicional, comando C em algoritmo. É um comando um pouco chato de se aprender, alguns alunos meus têm um pouco de dificuldade em trabalhar com essa estrutura, apesar dela ser essencial para que você possa prosseguir e criar aí algumas estruturas de programação mais elaboradas, né? Eu costumo dizer que é uma condição básica, essencial para que você possa aprimorar aí os seus conhecimentos em algoritmo e em programação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu preparei um pequeno exemplo para a gente ilustrar um pouco esse conceito do que vem a ser o comando C em algoritmo para as estruturas condicionais. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O comando da estrutura condicional em algoritmo, ela serve na verdade para quê, né? Quando se deseja que o programa faça uma pergunta, né, e a partir dela ele tome uma decisão. Ou seja, toda vez que você deseja que o seu programa ele verifique uma determinada condição e a partir dessa condição verificada ele tome uma decisão ou outra, você vai usar a estrutura condicional. Uma dessas estruturas é o comando C, né, que é amplamente utilizado aí. Na verdade, eu costumo dizer que ele é muito simples de se entender. Você utiliza o comando C para fazer uma comparação. O comando C ele faz a comparação de uma variável, né, muitas vezes é um dado que você deu de entrada ou um resultado de algum processo com um determinado valor aí do seu programa, tá? Um determinado parâmetro que você criou, na verdade, dentro do seu programa ou dentro do seu algoritmo. Muito bem. A estrutura do comando C, ela é colocada dessa forma: C, dentro de parênteses, a condição, ou seja, a comparação que você vai fazer, ou seja, aquela variável que você deu entrada ou você processou, aquele cálculo, o resultado daquele cálculo que você obteve comparado com algum valor que você determinou. Se essa comparação for verdadeira, ele executa uma ação. Se não, se for falsa essa comparação, ele vai executar outra ação. Eu ressalto que esse comando senão, né, ou seja, a ação a ser executada quando a comparação for falsa, ela é opcional, ou seja, na verdade, o meu comando C ele pode simplesmente também fazer até essa parte aqui, né? Eu posso descartar o senão, ele pode ou não fazer uma ação se a condição for falsa. Vamos aqui a um pequeno exemplo, né, da média. Nós já usamos ele em exercícios anteriores para ilustrar simplesmente o conceito. É um exemplo bem simples, bem didático. Eu tenho um pequeno algoritmo que recebe duas notas, N1 e N2, e calcula a média que é armazenada na variável M. Então aqui na linha 6 eu tenho a leitura da N1, na linha 7 a N2 e a linha 9 eu tenho M recebe N1 mais N2 dividido por 2, um cálculo de média simples. A linha 10 ele me escreve a média na tela, né? Ele apresenta o resultado da variável M, e aqui na linha 11 eu tenho aqui a comparação. Se M for maior ou igual a 5, então ele vai me escrever a frase: parabéns, você foi aprovado. Ou seja, se esta comparação for verdadeira, ele executa a linha 12. Se não, se essa comparação for falsa, ele executa a linha 14. Você foi reprovado. Aqui eu tenho o fim do comando C e na linha 16 o fim do algoritmo. Vamos ver este exemplo lá no Visual G. Vocês sabem que eu tenho usado aqui o Visual G, que é um programa muito interessante aqui para simular os algoritmos, né? Vamos executar ele linha a linha, para que isso fique bem claro. Acho que também eu gosto de executar o linha por linha, que eu posso fazer pelo F8 ou pelo passo a passo aqui do botãozinho, né?
Então veja que ele vai me solicitar a primeira nota. Linha 6 aguarda a digitação do valor, é guardada na N1. Linha 8, a segunda nota. Vou digitar o valor de 7. Observe sempre aqui na minha lateral que os valores são armazenados nas variáveis, né? E ressalto que aqui também ele guarda a visualização dos resultados aqui no canto inferior direito. Sigo para a próxima linha, linha 10, a média já foi calculada, deu 7,5. Ele vai me apresentar a média, aqui na linha 11 ele faz o teste. Se M for maior ou igual a 5, eu já sei que isso vai dar, essa comparação é verdadeira. Ele vai me escrever o aprovado. Ah, aqui faltou o fim C, né? Ele verificou um errinho aqui, olha só, gente, esqueci de colocar o fim C, por isso que ele me chamou a atenção aqui. Sempre foi bom que o erro acontecesse, assim vocês aprendem com o erro também do professor, né? A gente faz aqui, deixa para testar na aula, isso é o que acontece. Mas vamos lá de novo. Primeira nota. Mais um passo, segunda nota. Vou até aumentar a nota do aluno, né? A média é 8. Ele vai escrever aprovado. Vai chegar no fim do algoritmo e vai encerrar. Ok? Muito bem. Vamos reprovar um aluno agora, fazer um teste. Bom, melhor, vou fazer o teste um pouquinho mais rápido agora. Eu não vou mais fazer passo a passo, eu vou dar uma nota baixa. 4 e 3. Nós vamos verificar aqui que a média deu 3,5. Ela é menor que 5, então ele escreveu aqui a linha 14, reprovado. Se eu tirar este senão, eu vou comentar a linha do senão, né? Ou seja, colocando um barra barra, e ele vai ignorar isto. É o caso que eu comentei, que o senão aqui não é obrigatório, né? Isso aí varia de caso para caso. Se eu der uma nota baixa, ele vai mostrar que a média é 2,5, ou seja, ele executa a linha 10. Ele verifica que o M não é maior que 5, ele não executa a linha 12. E aqui, como não há senão uma ação para a situação se falso, ele não vai executar nada. Veja aqui que, é claro, eu posso escrever alguma coisa que ainda meu programa, meu algoritmo, pode dar alguma continuidade aqui à execução de qualquer outra ação, até o próximo ano, por exemplo. Mas veja, olha só, ele escreveu aqui, mas veja que esta frase, eu aprovei o aluno, a nota dele foi 8,5, o aluno foi aprovado. Mas veja que esta frase, até o próximo ano, ela não faz parte do meu bloco de comparação, porque ela será executada tanto para uma situação como para outra, né? Desde, claro, que eu coloque ela depois do fim C, né? Tem que lembrar de colocá-la depois do fim C. Vamos lá. Coloquei aqui na linha 16. Então, se eu colocar aqui, olha, fora do fim C, ele vai executar. Se o aluno, esta linha, para quando o aluno for reprovado, e para quando o aluno
for aprovado. Então veja que o que eu escrever da linha 16 para baixo, ou seja, após o comando FINC, ele entende que é a execução normal do meu programa. É claro que se eu colocar ele aqui dentro, como eu acabei fazendo, né? Colocar aqui antes do FINC, ele vai entender que faz parte do bloco do comando C ainda. Tudo bem? Ok, gente. Depois eu vou voltar com mais uma pequena videoaula e com mais um exemplo para vocês, tá ok? Temos mais algumas coisas para falar ainda do comando C. Essa aqui é a forma mais básica dele, tá ok? Até mais então.